são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina, para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns dos guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho que acabamos de ouvir é de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 13. Hoje nós iniciamos essa semana de intercessão pelo Brasil e pelo mundo. Toda a Canção Nova está neste empenho, nesse trabalho de interceder, de suplicar por esta nação tão amada, tão querida, tão rica que é o Brasil e pelo mundo inteiro. Vivemos momentos difíceis, mas temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que está sempre atento a tudo. Basta apenas que o nosso coração o reconheça, basta apenas que nós tenhamos fé. Aliás, a oração coleta que o padre fez no início dessa Santa Missa fala de duas realidades: a realidade do batismo, que é a purificação dos pecados, e a fé. As duas coisas juntas. Nenhuma pessoa pode ser batizada sem fé. Tanto que quando se batiza uma criança, é na fé dos pais e dos padrinhos que nós batizamos essa criança. E um dia ela vai professar essa fé diante de Deus, quando fizer a sua primeira Eucaristia, quando fizer o seu crisma, e em todas os domingos proclamar a sua fé. Meus irmãos, a fé é um dom sobrenatural infuso, diz o catecismo. A fé é um dom que vem de Deus, que provoca as pessoas a crer. E crendo em Deus, começam a participar da sua vida.
e participando da sua vida, começa a perceber e a sentir em si mesmo os efeitos dessa graça, em si mesmo. E olha, a liturgia de hoje é muito rica para nós. Primeiro, tomando o Evangelho, nós encontramos aí as mulheres que se aproximaram de Jesus, né? Aliás, Jesus foi ao encontro delas, porque elas chegaram lá e não encontraram nada, e abraçando os seus pés, recebe dele o envio: ide, anunciai aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles me verão. As mulheres não tinham dúvida nenhuma de que é Jesus ressuscitado, como Pedro e João também foram ao túmulo e viram que Jesus tinha ressuscitado. Não havia dúvida nenhuma. Mas aqui neste evangelho nós encontramos um outro elemento, que não basta ver o acontecimento. Muitos queriam ver Jesus para acreditar em Jesus. Mas Jesus vai dizer que é bem-aventurados aqueles que creem em mim sem me ter visto. Mas percebam neste evangelho que os soldados viram Jesus ressuscitado, viram o que aconteceu. Eles são testemunhas desse acontecimento e, no entanto, eles não creram. E, no entanto, eles não acreditaram. Eles ficaram assustados, né? Ficaram perdidos ali, mas não demonstraram nenhum ato de fé, nada. Tanto que eles foram contar para o sacerdote o que tinha acontecido. E recebe deles essa soma de dinheiro para dizer, porque nem aqueles que o mataram reconheceram que ele está vivo. Eles se prenderam na mentira, se prenderam na negação e foram até o fim. E todo aquele que nega e todo aquele que não aceita mente. Ensinou esses homens a mentirem. E foi mentir também para o governador, se o governador viesse perguntar. Dizer que os discípulos foram lá e roubaram enquanto dormiam. Só para vocês saberem que um guarda romano não dorme em serviço. Se ele dormir em serviço, ele vai preso. É suborno mesmo. A mentira é capaz de pagar o preço para calar a boca dos outros. Diante de evidências. Evidência essa que a primeira leitura nos mostra, através do testemunho do apóstolo Pedro, a dizer para a comunidade quem era Jesus. E a experiência que Pedro e os apóstolos fizeram com Jesus. Eles não só caminharam com Jesus, eles não só andaram com Jesus, não só viram Jesus fazer milagres, mas eles viram Jesus ressuscitado. Portanto, eles se tornam testemunhas da ressurreição. E quem é testemunha de um fato, não há o que dizer contra esse fato, porque existem testemunhas autenticadas que anunciam esse acontecimento. E é o que os apóstolos vão anunciar naquela manhã de Pentecostes, que é o contexto que ele está falando. Do que aconteceu com Jesus, né? A sua encarnação, a sua vida pública, a sua paixão, morte, sepultamento e agora a sua ressurreição. E eles cheios do Espírito Santo. Porque somente aqueles que creem, somente aqueles que fazem a experiência do Cristo ressuscitado é que são testemunhas dele. Por isso não vamos encontrar alguém testemunhando Jesus sem tê-lo conhecido, sem tê-lo experimentado, sem ter tido um encontro com ele. E nesse sentido, eu chamo todas as pessoas a buscar Jesus para ter um encontro pessoal com ele. Não é um encontro emocional apenas, não. Não é um encontro que, eu senti um tremor muito grande aqui. Pode até acontecer o tremor, sim. Mas é preciso um coração de fé. Um coração que aceite, um coração que acolha. Um coração que se deixa ser tocado por Deus. Porque um coração que não se deixa ser tocado, ele não será tocado. Porque ele não aceita ser tocado. E o apelo que nós fazemos é nesse sentido de que todos os corações se voltem para Jesus.
Nós não estamos celebrando apenas uma memória, um acontecimento do passado, porque Jesus é atual, Ele é vivo para sempre. Ele venceu a morte, Ele destruiu a morte. Quando a morte pensou que havia tragado Ele, engolido Ele, Ele a destrói e sai vitorioso para nunca mais morrer. E esse é o testemunho dos apóstolos, e esse é o testemunho da igreja, para em todos os lugares, para o mundo inteiro, nós professamos a fé em Jesus Cristo, que se encarnou, que padeceu, morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós. E há muitos testemunhas nos dias de hoje, não foi só no tempo dos apóstolos não, mas nos dias de hoje, nós temos muitas testemunhas que fizeram um encontro com Jesus, que ouviram a voz dEle, que se deixaram ser instruídos por Ele, se deixaram ser conduzidos por Ele e fizeram a experiência do encontro. E por isso testemunham, sem medo, sem ser coagidos, sem nada. Proclamam aos telhados a sua experiência com Deus, a seu encontro com Jesus, pela fé e pelo batismo no Espírito Santo, que é a realidade nossa. Canção nova, família Canção Nova, família cheia do Espírito Santo. É uma família de testemunhos do Cristo ressuscitado, porque Cristo nos ressuscitou. Ele ressuscitou a mim como ressuscitou a muitos irmãos. E tem muitas pessoas sendo ressuscitadas por Jesus, porque viviam na morte da descrença, na morte da falta de fé, na morte da falta de sentido para a sua vida. E ao encontrar com Jesus, encontraram com Deus, encontraram consigo mesmo e tiveram um novo olhar sobre o mundo. Ao começarmos essa semana de intercessão, eu conclamo todos os homens e mulheres de fé, que amam a Jesus, que fizeram a experiência de amor com Ele, e caminham com Ele na fidelidade, na obediência, que rezem para que as pessoas escutem a Jesus, escutem a Deus, e se deixem ser instruídas por Deus, e se deixem ser instruídas por Jesus, para serem novas criaturas, para serem pessoas novas, completamente novas, porque é isso que Jesus faz. Ele faz novas todas as coisas, e todos aqueles que se aproximam dele, Ele os renova, Ele os purifica, Ele enche com o seu Espírito Santo e nos torna testemunhas da sua ressurreição. Cristo ressuscitado vive e reina no meio de nós. Por isso, não tenhamos medo, mas sim nos revistamos da coragem, da fé, e coloquemos-nos na brecha da intercessão. Rezemos, irmãos e irmãs, pelo nosso Brasil, por todo o povo brasileiro. Rezemos pelo mundo que jaz sobre o domínio desse vírus. Nem a ciência, que idolatraram tanto ela, que quase que endeusaram ela, nem a ciência teve resposta, e nem a ciência salvou todo mundo. Embora Deus deu a capacidade ao homem, de pesquisar, de investigar as coisas, mas pobre da ciência que foi manipulada, pobre da ciência que foi usada para proveito egoísta, para proveito de domínio sobre os outros. Pobre ciência, que vem de ser usada por homens de fé, por homens que creem em Deus, por homens que realmente confiam em Deus, ela poderia produzir muito mais. Mas a ciência não se deixa dominar por um coração egoísta, por um coração interesseiro. Por isso, irmãos e irmãs, rezemos para que as pessoas voltem para Deus, para que os corações dos homens voltem para Deus. Se deixaram ser doutrinados por viver uma vida sem Deus, se deixaram ser formados por uma ideologia onde o sentido da vida, o valor humano, o valor de Deus foram jogados no lixo. Essa pandemia não é um castigo, mas é um caminho para se voltar para aquele que nós abandonamos. Sim, é um sinal da nossa grande fragilidade, da nossa grande incapacidade.
Essa pandemia é para destruir a nossa autossuficiência, a nossa prepotência. E se o coração humano não se humilhar diante de Deus, vai ser difícil vencê-la. Por isso que nós clamamos, por isso que nós intercedemos. Nos colocamos na brecha da oração, na brecha da súplica, a pedir a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santíssima, para que os corações dos homens, se deixem ser quebrados, se deixem ser tocados por Deus, e que seus ouvidos sejam quebrada toda a dureza de escuta da palavra de Deus, para deixar ser formados por Ele, e para serem salvos, porque para ter fé é preciso escutar. Para ter fé, precisa entender o que Deus está falando. É pela escuta da palavra, é por deixar-se conduzir pela palavra que a nossa fé vai sendo construída, vai sendo formada. E na medida em que eu vou dando passos de fé, de escuta, de obediência, de mudança de vida, de conversão de vida, de abandono dos meus pecados, de abandono da minha língua solta, de abandono dos meus pensamentos maus, no abandono do querer estar acima dos outros, vou me transformando. É nesse sentido que nós intercedemos, para que os corações se voltem, para que os corações se deixem tocar pela graça de Deus, para que os homens encontrem a Jesus e sejam salvos por Ele. A Ele, o Senhor Jesus, o louvor, a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.